loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Digam glória a Deus. Deus enviou o profeta, Asa. Quando aquela grande multidão se levantou, aquele grande exército, você confiando em mim, eu não te dei vitória. Por que agora vai fazer comunhão com este outro rei? Que não me agrada. Em outras palavras, isso que Deus está falando. Por quê? Agiste loucamente. Quando a pessoa esquece da palavra e começa a fazer conforme ela acha que é o certo, ela está agindo como uma pessoa louca, uma pessoa sem entendimento. Ela está deixando a palavra de lado. Ela está esquecendo daquele ensinamento. Ela não está guardando. Ela simplesmente está pecando contra Deus. Ele diz aqui no começo do 9: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Como assim? Aquela pessoa que obedece, que guarda, que executa a vontade do Senhor. Observa, Deus está lhe observando. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Eu, como pastor, estou te vendo. Não posso te ver todos os dias. Não posso ver o que você faz todo dia. O pastor não está me vendo. Mas os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Ele sabe o que você está fazendo, praticando. A intenção desse coração é um namoro, é uma ação, é uma atitude. Veja se não está saindo da palavra. Veja se você não está se desviando e perdendo a sua salvação. São coisas pequenas aos teus olhos. Mas não tem nada a ver. O meu pai fez. Como meu pai teve ali a aliança. Mas o seu pai estava de acordo com a palavra? Essa pessoa que está lhe orientando, mas o pastor está falando que não tem nada a ver, principalmente o namoro. Deus está falando com pessoas aí. Abra o teu coração. Não se desvie da presença de Deus. O dia de amanhã Deus conhece. Asa, como homem de Deus, tinha a unção de Deus, era o rei de Israel, ali de Judá, poderia ouvir o que Deus estava falando. Mas ele preferiu ignorar. Olha o versículo 10. Porém, Asa se indignou contra o vidente, ficou revoltado com aquela revelação de Deus. E ele esqueceu que quando ele se rebelou-se contra o vidente, contra o profeta ali, ele estava se rebelando contra quem? Contra Deus. Pastor, o senhor está falando, você vai se rebelar contra mim. Se você estiver achando ruim daquilo que estou falando, está achando ruim com o próprio Deus. Uma pessoa na igreja aqui, um conselho que nós temos uma vez, falou: pastor, está na carne. Eu só abri a Bíblia e mostrei o que estava escrito para essa pessoa. Ela se rebelou contra Deus, não foi contra mim. No dia do juízo, essa palavra vai buscar, vai julgar essa pessoa. Porque não deu a minha opinião. Eu abri, literalmente falando, a Bíblia e mostrei para a pessoa. E às vezes eu pergunto: não, pastor, não. Você vai se rebelando contra Deus. Asa, quando ele se indignou ali contra o vidente, estava se rebelando contra o próprio Deus. Porque foi o próprio Deus que havia falado. Lendo novamente o 10. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou-no na casa do tronco, na prisão, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Aí a pessoa começa a sair completamente. Aí começa a fazer toda a vontade do inimigo. Uma pessoa abençoa na mão de Deus. Uma pessoa que fazia a vontade do Senhor. Uma pessoa que foi muito ajudado pelo Senhor. E ali começou a fazer conforme a vontade dele. Se desviou, por quê? Esqueceu, não atentou com prudência, com diligência, as orientações do Senhor. Deus havia usado o vidente lá no capítulo 15, no versículo 2, mas ele esqueceu daquela orientação. Não atentou, talvez pensava que estava falando com todo o povo, menos com ele. É aquela palavra que às vezes vem e a pessoa fala: não, isso não é para mim, não, você deve ser meu vizinho aqui. E Deus falando comigo. Deus sabendo que não era aquele momento, mas era depois. Não é o teu momento hoje, é o depois. Hoje você está de paz com Deus. Quando o vidente veio falar com Asa, Asa estava de paz com Deus ou estava fazendo erro? Estava de paz com Deus. A palavra vem quando você está por cima, quando você está em paz. Asa tinha comunhão com Deus ali quando Deus falou: não, mas essa mensagem não é para mim. Talvez por isso que ele pensou. E ali começou a se desviar um pouco. E o que aconteceu? Versículo 11. Em nome de Jesus. Nós paramos no 10, né?
11. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. E caiu Asa, doente de seus pés, no ano 39º do seu reinado. Veio a doença, e veio o mal, e vem o diabo, e começa a deixar doente. Se ela perceber um casamento, a vida financeira, ou literalmente a própria saúde, começa a causar dano na vida desta pessoa, e ela não percebe que foi por causa de algo que ela deixou aberto, uma abertura que ela permitiu. O diabo está entrando na vida dela, uma atitude errada, ela começou a se desviar. E o que mais? Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou quem, irmãos? Ao Senhor, mas antes aos médicos. Não que seja errado buscar o médico, mas primeiro tinha que buscar a quem? A Deus. É errado buscar o conselho da sua mãe. Busca primeiro o conselho de Deus. Busque conversar primeiro com Ele. Se Asa tivesse buscado até antes o conselho, antes de ter aquela união com o rei da Síria, com certeza ele teria saído bem. Antes de você fazer qualquer coisa, até um namoro, conversa primeiro com Deus. Veja primeiro a vontade de Deus. Antes de fazer um negócio com alguém, antes de vender, antes de comprar, antes de tomar qualquer atitude, conversa com Deus. Atenta mais para aquilo que Deus fala, para que a pessoa não venha depois, lá na frente, se arrepender. Lá na frente, se dar mal. E foi o que esse homem fez. Esqueceu de buscar a Deus e foi logo direto para os médicos. Versículo 13. E Asa dormiu com seus pais. E o que aconteceu? E morreu no ano 41 do seu reinado. Perdeu ali. Acabou tudo. Ah, por quê? Alguém lembra do conceito que ele fez? No capítulo 15, versículo 13? Alguém lembra? Vamos ler lá novamente. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior. Ele esqueceu de buscar a Deus. Buscou logo de cara os médicos. Tem muita gente morrendo aos olhos de Deus. Tem muita gente se desviando da presença do Senhor. Tem muita gente que não está mais vivendo em comunhão, que era uma bênção anteriormente. Ele diz aqui no versículo 2, no 15, 2. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa e todo o Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, o deixará. Quando que eu deixo? Quando eu deixo de dar ouvido o que Deus fala. Digam glória a Deus. Voltando para o nosso ponto de encontro, aonde nós começamos? Hebreus 2, versículo 1. Guarde o que Deus fala. Atenta mais, com diligência, para a revelação de Deus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum, em todo tempo eu possa estar com Deus, em tempo algum nos desviemos dela. Tenho que guardar, eu não posso me desviar, mas quanto eu tiver mais cuidado de guardar o que Deus fala, guarde mais com atenção, com carinho, a revelação, a palavra, obedeça, e lá na frente você terá uma recompensa. Digam glória a Deus, coloca a mão no coração. Iremos nos preparar para a ceia. Fecha os teus olhos, Pai. Aqui estamos diante da tua presença.